da Câmara Participativa com o tema Políticas Públicas Municipais de Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Em nome da mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, damos boas-vindas a todos que prestigiam esta segunda reunião pública da Câmara Participativa com o tema Políticas Públicas Municipais de Acessibilidade e Mobilidade Urbana. A Câmara Municipal de Campo Grande promove hoje a reunião pública para discutir o atual cenário de Campo Grande no que compete à acessibilidade e à mobilidade urbana, com o objetivo de reunir todos os órgãos públicos, entidades não governamentais, pessoas com deficiências, idosos, gestantes e sociedades em geral. Para discutir o tema, a ideia da Câmara Participativa é promover discussões sobre o assunto que resultará em audiência pública, projetos de lei que contemplem a população. A proposta é levantar discussões com as entidades e com a população para promover a criação de novos projetos de lei para atender às necessidades do campo grandense. Convidamos para compor a mesa de trabalho desta reunião o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Cazuza, acompanhado dele o vereador delegado Wellington, e para secretariar esta reunião, o vereador William Maxud. Convidamos também o senhor Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, o senhor Ademar Vieira Júnior, o Coringa, subsecretário da Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande, senhora Vera Bach, diretora adjunta do Planurb, representando a diretora-presidente do Planurb, senhora Berenice Maria Jacob Domingos, senhora Rosana Martinez, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, senhor João Faria Alves, presidente do Conselho Municipal de Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência, senhor David Marques, coordenador da Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência, CAPED da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Esta reunião pública oferece o recurso de audiodescrição para os deficientes visuais, feita pela senhora Cândida Abes. Contamos também com a intérprete pessoal Elisa e com os intérpretes de Libras da Central de Interpretação de Libras da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Gislaine Nunes e Marcelo Ramires. Convidamos todos para a execução do hino nacional brasileiro. Teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro
merece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos todos a ficarem à vontade. Registramos a presença dos vereadores Eduardo Romero, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Pape, terceiro secretário da Câmara Municipal, vereador André Salineiro, vereador Betinho, vereador Chiquinho Teles, vereadora Darlen Campos, vereador Dr. Wilson Sami, vereadora enfermeira Cida Amaral, vereador Fritz, vereador Otávio Trade, vereador João César Mato Grosso, vereador Pastor Jeremias Flores, vereador veterinário Francisco. Registramos também a presença do senhor Miguel de Oliveira Rocha, superintendente de gestão urbanística da Semadur, o senhor Bruno Gomes, fisioterapeuta da Casa de Abraão, Márcio Ximenes Ramos, presidente do Instituto para Cegos, representando o Instituto para Cegos, Daniele Silveira da Cunha, chefe da seção de acessibilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Patrícia, assessora da diretoria de habitação do Detran, Carmen Eugênio, gestora de projetos especiais da Sectur, representando neste ato a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, senhor Marcelo Brito, coordenador de Educação Profissional neste ato, representando a Pestalozzi de Campo Grande, senhor Thales de Souza Campos, vice-presidente do Asilo São João Bosco, senhora Cândida Abes, coordenadora do Centro Pedagógico ao Deficiente Visual de Mato Grosso do Sul, senhora Mônica, presidente do Grupo Olhar de Baixa Visão, Mônica Scheller, assistente social da Funtrab, senhora Mirela Balatori, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Campo Grande, senhor Silvan Cardoso de Azevedo, presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul, senhor Juan Carlos Antonelli Vidal, vice-presidente do Conselho Regional de Economia, senhora Jane Dark, gestora de projetos, representando a senhora Carla Stefanini, senhora Márcia Regina Barbosa, assessora parlamentar da deputada estadual Antonieta Amorim, e Patrícia Freitas, assistente social da APAI, Centro de Educação Especial Girassol. Com a palavra, o vereador delegado Wellington. Vereador William Maxud. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham ao vivo pelo Facebook, senhores vereadores, vereadoras e a todos os presentes, boa tarde. Passo a palavra ao presidente, vereador Cazuza, para a abertura da segunda Câmara Participativa da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Boa tarde a todos, senhores e senhoras, vereadores, autoridades aqui presentes. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos nesse espaço do Horto Florestal. A Câmara Participativa quer, nessa ocasião, tratar de um assunto de grande importância e de responsabilidade de todos: a acessibilidade e mobilidade urbana. Queremos aqui transpor as discussões e buscar alternativas reais, concretas, para que Campo Grande seja de todos e para todos. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a segunda Câmara Participativa da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada no dia 28 de junho de 2017, na Arena do Horto Florestal. Quero, nesse momento, apresentar os vereadores aqui presentes. Na minha direita, extrema, está o vereador André Salineiro. Gostaria que se levantasse e se apresentasse a todos. Do seu lado está o vereador pastor Jeremias Flores. Está o vereador Eduardo Romero. Vereador João César Mato Grosso. Vereador veterinário Francisco. Temos a vereadora Darlen Campos. Vereadora Cida do Amaral. Vereador Chiquinho Teles. Temos o vereador Frites. Vereador Pape. E o vereador Otávio Trate. À mesa, do meu lado esquerdo, está o vereador delegado Wellington. E do meu lado direito está o vereador William Maxud. Solicito, nesse momento, ao primeiro secretário que proceda à leitura dos inscritos para uso da tribuna participativa de representantes de segmentos previamente inscritos. Mas antes, eu quero justificar a ausência do presidente João Rocha, que ele está acompanhando na família um caso de saúde e que nesse momento ele não pôde estar presente à frente dessa segunda Câmara Participativa. E também informo que eu vou estar me ausentando porque não consegui também adiar uma consulta que eu estava agendado às 16 horas. Vou estar me ausentando e quem vai estar assumindo a presidência desta sessão, dessa sessão interativa, vai ser o vereador delegado Wellington, que nesse momento eu vou estar passando a presidência a Vossa Excelência para que possa conduzir os trabalhos da melhor forma que for necessária. Quero agradecer a todos os representantes que aqui estão. Nós estaremos dispostos a ouvir cada segmento, dispostos a ouvir as necessidades para que a gente possa, juntos, formarmos, trazer opiniões que possam, através de uma audiência pública, colocar em práticas em forma de leis e que o Poder Executivo possa estar executando e que possa atender aí a todas as nossas necessidades, principalmente para quem precisa da acessibilidade. Muito obrigado e, nesse momento, eu passo a presidência ao vereador delegado Wellington. Convido a sentar aqui à mesa o diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a GEREG, Vinícius Campos. Quero aproveitar a oportunidade de desejar ao presidente que sai sucesso na sua consulta e também desejar ao nosso presidente João Rocha, que está passando por esse momento de dor familiar, que Deus o abençoe. Aproveito aqui e peço ao primeiro secretário que atenda a fala já do presidente sobre os inscritos que farão uso da palavra nessa sessão. Solicito ao cerimonial que acompanha o primeiro inscrito
para o uso da tribuna, a senhora Adriana Rolon. Enquanto a senhora Adriana Rolon se posiciona, tem que deixar claro aqui que a ideia dessa sessão, primeiro, nós estamos transmitindo essa sessão através do ao vivo, né, com interpretação de Libras pelo Facebook, e a ideia é a gente conseguir o máximo de ideias para que a gente possa fazer um plano de gestão de acessibilidade e mobilidade urbana. Por isso que é extremamente importante a participação de vocês, tendo em vista que hoje está se discutindo um pacto junto por Campo Grande, está se discutindo o Reviva Centro, e aí a gente precisa estruturar toda a nossa cidade com a questão do trânsito, com a questão do calçamento, com a questão do transporte urbano, enfim, muitos assuntos, principalmente para aqueles que mais precisam, né, que via de regra muitas das vezes são os mais esquecidos. Eu passo a palavra para a senhora Adriana. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a associação ADD, que é a Associação Driblando as Diferenças, e também para falar sobre uma dificuldade nossa, cadeirantes, usuários de transporte coletivo, e é mais uma nota de repúdio que eu quero fazer, e isso faz tempo já, porque são vários deficientes, inclusive a maioria que está aqui, pega ônibus, faz uso do ônibus coletivo. E esses novos ônibus que vieram agora, vieram com apenas uma cabine, sendo que se já tem um deficiente dentro do ônibus, o outro parceiro, o outro companheiro, o colega que está lá, fica. Se eu pego num ponto antes, tem outro deficiente num ponto depois, ele também fica. Porque, além de ter uma cabine só, foi feita uma lei que o deficiente não pode andar no corredor do ônibus. Sendo que tem muitos que têm braço bom, braço forte, que têm condições de se segurar no corredor, ocupando espaço que muitos outros, pessoas normais, vamos dizer entre aspas, andam em pé. Já que andam em pé, por que nós, cadeirantes, não podemos também fazer o uso do corredor do ônibus? Porque é injusto. Esses dias atrás eu perdi uma consulta médica porque tinha um deficiente já no ônibus e eu não pude ir. Eu perdi o horário do meu médico. Eu gostaria de que todos vocês se colocassem no nosso lugar, porque às vezes o ônibus está muito cheio, está lotado, e mesmo assim o motorista pega e vai colocando, vai entrando mais gente. E por que o deficiente só tem que andar naquele determinado local? Essa é a minha indignação, essa é a minha palavra que eu queria dar aqui. Porque o direito de ir e vir é de todos, isto também é lei. Então, já que chegaram ônibus novos, por que não chegou ônibus com, ao invés de uma cabine, e sim 3 cabines? Porque cada vez mais são mais deficientes na rua, são mais deficientes correndo atrás das suas coisas, são mais deficientes trabalhando, são mais deficientes vivendo a sua vida normal como de uma pessoa normal. Porque nós somos normais, nós só fazemos o uso da cadeira de roda, mas nós temos o mesmo direito de todos. Essa é a minha palavra. Obrigada. Viu, Adriana, eu vou passar aqui para o diretor-presidente da GETRAN, que ele está mais afinado com essa questão, até porque os ônibus novos vieram apenas com uma vaga. Isso daí eu acho que a gente pode já dar uma orientada aqui, como que a gente vai resolver essa situação. Boa tarde a todos, meu nome é Janine, eu estou como diretor-presidente da GETRAN. Esse processo da compra desses ônibus, ela já vinha sendo... Ela vinha sendo articulada já, e por algumas normas, Euro 5 e mais algumas outras, acabou que esses ônibus vieram com uma vaga só. A gente entende que isso está ruim, tá? A gente já teve algumas discussões após isso,
e hoje vocês têm um representante muito forte de vocês, que é amigo pessoal meu e é da subsecretaria, que é o David, está sempre em contato com a gente. A gente vai procurar suprir essas necessidades daqui para frente. Os ônibus que já vieram não tem como você fazer, você tem como adaptar eles um pouquinho mais para frente, assim que eles saírem da garantia de fábrica, né? Você consegue, de repente, fazer uma adaptação e ter uma segunda vaga. Isso realmente foi uma falha, a gente entende como uma falha, e a gente vai procurar suprir isso daqui por diante nos próximos ônibus. Próximo a fazer uso da palavra, segundo secretário, por favor, faça a leitura. Próximo inscrito é o senhor Paulo Sérgio Basílio da Silva. Boa tarde a todos. Olha, é a primeira vez, infelizmente, é a primeira vez que eu participo desse evento maravilhoso. Sim, mas essa tecla que a gente vem batendo há muitos e muitos anos, todos sabemos que a acessibilidade é necessário fazer, só que, infelizmente, em várias gestões, não tivemos pessoas com peito, com coragem para fazer, porque saber, todo mundo sabe que é necessário fazer, só que ninguém, infelizmente, até agora, não tiveram coragem de fazer. Eu moro no Jardim Mar, em frente ao aeroporto internacional. Porém, fizeram a orla, muito bonita, fizeram a faixa de passagem para pedestre, porém, esqueceram de um pequeno detalhe. Não tem rampa de acesso. Bem embaixo do semáforo, que deveria ter, não tem. A rampa é mais alta ainda do que o normal. E no local onde tem o acesso, a uns 1.000, 2.000 metros à frente, o semáforo só funciona para carro que passa. O que você poderia apertar não funciona há um bom tempo. Já foi feita essa reclamação e até hoje não foi resolvido. Isso já tem mais de anos. Então, eu venho pedir encarecidamente a vocês, como a Rolon falou do transporte coletivo, também é de praxe, também a acessibilidade. Porque nós temos a nossa obrigação como pais de família, saímos para trabalhar todos os dias, independente se faça chuva ou sol, nós temos que trabalhar, assim como todos vocês, que pode mudar um pouco mais a nossa vida de quem precisa. E a acessibilidade não é só para cadeirante, a acessibilidade é no geral, para a pessoa. Futuramente nós vamos ficar velhos, vamos precisar de acessibilidade no geral. Muito obrigado. Agradeço a contribuição de Paulo Sérgio Basílio da Silva e lembrar a todos que nós temos aqui à esquerda de vocês uma mesa onde serão oferecidos ali diplomas de certificação dessa audiência, caso seja necessário à plateia. Ao fundo nós temos uma caixa térmica e a Elisa, cadê a Elisa? A Elisa, ela é intérprete de Libras e ela está também à disposição aqui, basta que faça a devida menção, tá ok? Agradeço. Prosseguindo aqui com a fala, o próximo, senhor secretário. Próximo inscrito, senhora Amália Araújo. O cerimonial possa acompanhar para o uso da palavra. Boa tarde a todas e a todos os participantes e à mesa em especial. Eu estou aqui porque eu entendo que por ser já idosa e fui menina, fui criança e desde daí eu tenho certeza que a Constituição fala e tem que garantir, porque está escrito sobre os nossos direitos. Não é porque eu estou aqui representando os idosos, a maioria, que pelo menos para a estatística nós estamos vivendo mais, portanto, não estamos sendo
atendido como de fato merecemos. E a Constituição está escrita. Dentro do ônibus é a maior vergonha. Se o idoso não quer ser aborrecido, a idosa não quer ser xingada de que só passeia, e outras coisas mais de baixaria, ontem eu fui empurrada. O que uma idosa vai fazer depois? Falar para quem? Reclamar para quem? Por acaso, de imediato a gente vai ser atendida? Em nenhum lugar. Ah, tem assessorias, defensorias, tem delegacias, mas de imediato a gente fica no prejuízo. Eu gostaria muito mesmo que pelo mínimo fizesse o que a Constituição pede, pelo mínimo dos mínimos. Porque além que a Constituição nunca é respeitada. Sinto envergonhada muitas das vezes, num Brasil tão rico, tão cheio de autoridades, tão cheio de pessoas inteligentes, de canudinho, que não é eu com um caderninho amassado. Mas o retorno é um Deus nos acuda. Eu quero ainda completar. Espero que esse movimento, vou tratar assim, que começaram, é o segundo, no primeiro estava viajando, não pude estar. Continua, gente. O povo tem que saber quem faz e quem não faz. O povo tem que entender o que é certo e o que é errado. Jovens ou adolescente, é um direito de cada um. Meu muito obrigado. Quero agradecer aqui a contribuição da senhora Amália Araújo e contribuir dizendo que, se tudo correr bem, todos nós seremos idosos, né? E realmente o grande problema que a gente vivencia hoje é um problema muito de cultura, de educação mesmo, porque não precisa, né, ensinar para ninguém que precisa ceder o espaço, é uma questão de educação. Então é um processo a longo prazo que recentemente nós fizemos um estudo relacionado a essa questão de violência contra o idoso, e 95% dos casos, pasmem os senhores, o grande problema do idoso é a família. São parentes, são filhos, são pessoas que deveriam respeitar os idosos, no entanto, não o fazem. Mas eu agradeço a senhora Amália aí, e pode ter certeza que a Câmara está atenta em relação principalmente com a Comissão Permanente de Proteção aos Idosos. Quero dar mais uma informação, por favor, ali levante a mão. Aqueles que se sentirem necessidade de fazer alguma reivindicação, alguma indicação relacionada a essa temática, ou qualquer outra temática, aquela equipe que está ali do lado esquerdo de vocês estão aptos a fazerem o devido registro. Quero aproveitar também a oportunidade aqui e agradecer a presença do vereador Wilson Sami. Onde está o Wilson Sami? Acabou de sair, mas ele se encontrava presente aqui justamente para prestigiar essa nossa audiência participativa. Próximo inscrito. Doutora Rita de Cássia Luz. Solicitou o cerimonial. Ela que é advogada, é presidente da Comissão dos Idosos e das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade. Uma boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui diante de todos vocês e todas, né? E nós temos uma missão, que nós, pessoas com deficiência, temos que ter uma visibilidade bem maior, né, diante da sociedade. Porque, como disse, eu agradeço a oportunidade, né, cumprimento a mesa e agradeço imensamente o convite feito pelo vereador Marcos Mattioli, que é uma honra muito grande para nós, representantes da OAB, Casa das Leis também, né, reivindicando os nossos direitos, o que nós sentimos na pele, porque a dignidade, como disse a dona Amália, né, a dignidade não envelhece. E o respeito à autonomia e à independência não é um favor que devemos, que podemos ou não conceder uns aos outros. É questão de respeito, e a dignidade e o respeito na cidade faz muito bem.
Então, nós precisamos nos atentar. Eu tenho, assim, um meio de locomoção, que é a minha bengala verde. Por que bengala verde? Eu enxergo, mas não enxergo totalmente como muitos aqui, e também tenho, assim, um resíduo visual que me permite estar me locomovendo mais livremente. Mas muitos dos amigos, companheiros, têm a baixa visão, que não é reconhecida ainda na cidade e na nossa sociedade brasileira. E nós temos, assim, a nossa cartilha, que foi lançada ontem na OAB, nós pusemos uma página onde nós focamos a bengala verde como um instrumento para a pessoa com baixa visão para se locomover melhor. E essa bengala verde foi introduzida no Uruguai e na Argentina. E aqui nós não temos nem lei. E nesses países, Brasil e Argentina, já existe essa lei, né, para o uso e a identificação da pessoa com baixa visão. Eu fico imaginando, eu sou baixa visão, graças a Deus eu tenho condição de estar com o meu automóvel, meu veículo. Muitos não têm, fazem uso de um coletivo. E a dificuldade é muito grande nas calçadas esburacadas aqui da nossa Campo Grande. É tão linda, mas o acesso, até mesmo as pessoas, é questão de cultura. Até mesmo nosso amigo David teve um probleminha com relação a impedimento de saída por causa de uma pessoa, um cidadão, estacionou bem na rampa, impedindo a passagem. Então, isso é muito constrangedor. Isso precisa ser mudado, e isso depende de nós. Isso depende muito, muito de nós, pessoas que sentimos na pele o que a gente precisa fazer, reivindicar, não se acomodar, e sim incomodar e estar buscando o nosso lugar assim na sociedade, porque nós temos capacidade, nós temos competência, nós só temos uma deficiência. Nós também somos pessoas pagadoras de todos os impostos e temos esse direito dessa reivindicação também. Então, o nosso grito é para que nos vejam, para que nos percebam que também podemos, sim, contribuir para a sociedade, para uma sociedade transformada, depende muito de nós. Obrigada. Quero agradecer aqui a contribuição da doutora Rita de Cássia Luz. E, doutora Rita, já fica convidada a comparecer na Câmara Municipal, conversar com os nossos vereadores, para que a gente possa implementar o quanto antes um projeto para a gente implementar o quanto antes essa questão da bengala verde e também essa conscientização, né, das pessoas em relação à baixa visão. Dando prosseguimento, o secretário, próximo inscrito. Próxima inscrita, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Campo Grande, senhora Mirela Balatori. Boa tarde. Em primeiro lugar, também é a primeira vez que eu participo de um evento como esse. E a gente agradece, né, a oportunidade de sermos vistos, ouvidos e enxergados, que é uma coisa muito rara. Muito rara. E a questão da acessibilidade, como o próprio Paulo falou, Campo Grande é uma capital relativamente nova e já deveria estar na cabeça dos governantes que a acessibilidade não é só para nós aqui. A acessibilidade é para todos nós. Porque ninguém está livre de precisar de uma acessibilidade, seja ela reduzida, seja ela permanente, seja ela de qualquer forma. E aí as pessoas falam muito para vocês, acessibilidade para vocês, uma camada da sociedade, a minoria, isso, aquilo. Nós não somos minoria. Nós somos cidadãos que pagamos impostos caríssimos para cada um aqui poder exercer o direito de ser cidadão. Porque temos os nossos representantes que deveriam estar nos representando de fato.
Mas Campo Grande, ela é inacessível. Eu sei que foi uma luta achar esse lugar para fazer essa reunião. Porque não existe nessa cidade um lugar plenamente acessível. Se tiver, me apresente, porque eu não conheço. Eu nunca entrei num banheiro totalmente acessível. Você vai num evento para acessibilidade, você não consegue chegar perto do local porque não é acessível, e ele está falando de acessibilidade. Isso tem que acabar. Constroem as coisas e não pensam que a gente vai usar. Ele falou ali em volta. E para chegar no posto de saúde, como é que faz? O ônibus não tem lugar. Primeiro, não tem acesso à calçada para você subir sua cadeira na calçada. Segundo, não tem acesso ao ônibus, porque o camarada às vezes está com pressa, ele fala, pega o próximo, como se você não tivesse vida. Nós temos vida. A minha condição não é só essa cadeira. Eu sou casada, tenho 2 netos, tenho minha vida, sou artesã e tudo mais. E a Adriana perdeu a consulta dela. E se ela tivesse perdido uma entrevista de emprego? Então, tem que parar de falar, nós estamos aqui para vocês. Não. Vocês estão aqui, nós estamos aqui por todos nós. Porque se você não precisa... Obrigada. Se você não precisa de uma bengala verde, amarela, azul e branca, se você não precisa de uma cadeira de roda motorizada ou manual, se você não precisa de uma muleta, ou seja, o que for, ou um carro adaptado, ou um ônibus adaptado, que bom para você que você não precisa. Parabéns. Mas você não é impedido de levar um tiro, de ser atropelado, de ficar deficiente, sofrer um AVC, de levar uma pancada na cabeça. Ninguém está livre, ninguém é blindado de nada aqui. Não é porque eu sou cristã que eu vou ser blindada, muito pelo contrário. Então, as pessoas têm que parar de falar que é para nós. Não é para nós. É para todos nós. E eu estou representando uma parte da sociedade, 51% dos eleitores são mulheres. Para quem não sabe. E só tem 2 mulheres na Câmara Municipal. Cadê as outras? Precisamos das pessoas, precisamos das mulheres. As pessoas falam isso, mas por quê? Porque somos nós que geramos a vida, somos nós que fazemos os machistas, somos nós que criamos os machistas, infelizmente. Então, a gente precisa parar para pensar de eleger as pessoas que não estão fazendo mais nada para nós. Acorda. A Câmara foi renovada. Eu estou vendo pessoas aqui que eu nunca vi, e eu boto minha confiança nessas pessoas, sinceramente falando. Só que eu estou aqui para cobrar. Eu não ando no centro, eu não sou consumidora do centro, porque eu não consigo andar no centro. Eu tenho uma deficiência que eu não posso cair, eu não posso me quebrar, não posso me fraturar. Porque depois ninguém vai lá cuidar de mim. Então, as pessoas têm que parar e analisar que nós somos detentores dos nossos direitos. Nada sobre nós sem nós. É batido, né? É repetitivo, mas o David agora nós conquistamos, graças a Deus, uma coordenadoria que, no meu entendimento, ela está atuante, mas é difícil para ele também. Porque, primeiro, é uma coisa nova. Segundo, não tem estrutura. Terceiro, nós viemos de uma administração com 4, 5 prefeitos em 4 anos. Então, a gente também tem que ter compreensão. Só que eles também têm que ter compreensão com a gente. Essa questão de acessibilidade não deveria nem mais ser discutida. Ela deveria ser automática. Não se construir mais nada sem acessibilidade. Ponto. E chega. Por favor. Obrigada. Agradeço a senhora Mirella Balatori. E vamos prosseguir que temos resposta para bastante dessas indagações que a senhora fez. Principalmente da vontade dessa nova Câmara em acertar muito para a gente reconstruir Campo Grande junto. E essa construção de Campo Grande junto, claro que passa por quebras de paradigmas, né, de visões diferentes
E essa mudança passa quando a gente consegue enxergar de forma diferente aquilo que estava sem cor, sem nada. Então é extremamente importante a sua fala. Principalmente gostei muito quando a senhora disse: estamos aqui por todos nós. E realmente nós estamos aqui por todos nós, tá? Pode ter certeza que essa Câmara aqui é uma Câmara que dá cara a tapa, sem medo do que vem pela frente, tá? Esse é o nosso compromisso com todos. Mas aguarde aí que a gente tem várias autoridades na mesa aqui, com certeza vai sair coisa boa, tá bom? Obrigado. Vamos prosseguir aqui com o senhor secretário, por favor. Próximo inscrita, senhora Rosana Martinez, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. De antemão, quero agradecer aqui a senhora Rosana Puga pela apresentação desse guia prático, estava folheando aqui, extremamente importante, em que muito vai ajudar aqueles que precisam e aqueles que não têm conhecimento sobre esse tipo de assunto. Agradeço. Boa tarde a todos, tá? Quero cumprimentar e saudar os presentes em nome do presidente dessa mesa. Cumprimento todas as autoridades e todos os usuários aqui presentes. Cumprimento também a CAPED e quero parabenizar a Câmara Municipal e a CAPED por esse evento tão importante, esse tema tão importante, tão amplo, como já ficou patente aqui na fala daqueles que me antecederam. Então, eu gostaria de iniciar destacando alguma coisa da fala desses usuários que estiveram aqui. Primeiro, a Adriana esteve aqui, né, e chamou atenção para a questão das cabines, do transporte coletivo, dos ônibus, né? Aí foi seguida pelo Paulo, que falou um pouco sobre a questão das rampas, das guias rebaixadas, do acesso, né? Veio em seguida a senhora, né, representando os idosos, né, e com toda a sua experiência, chamou atenção para duas coisas muito importantes, que é a questão da reserva de assentos e da educação em acessibilidade, né? E a Rita, que falou sobre a questão dos deveres, né, da diversidade entre as deficiências, né? Dentro da própria deficiência visual, como dentro de todas elas, existe uma grande diversidade, né? E, por fim, a Mirella veio aqui e pontuou muito bem, gente, que a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para a gente refletir aqui nessa reunião, que a acessibilidade e a mobilidade urbana não é uma coisa pontual. A acessibilidade é um conjunto de facilidades. Se faltar um único item na acessibilidade, se faltar a guia rebaixada, se faltar a rampa de acesso, o banheiro adaptado, a barra no banheiro, a pia rebaixada, o transporte adaptado, você compromete toda a mobilidade da pessoa que tem mobilidade reduzida. Não é só a pessoa com deficiência, como foi bem dito aqui. É a pessoa que tem mobilidade reduzida, é um universo muito maior, senhores vereadores, senhor presidente da mesa, do que esses 200 mil habitantes que o último censo do IBGE deu para Campo Grande. É um universo muito maior. Porque 200 mil ele deu de pessoas com deficiência. Mas nós temos aí idosos, nós temos gestantes, nós temos mãezinhas com carrinhos de bebê, nós temos os obesos, temos aquele atleta de final de semana que se machuca e fica aí 2, 3 meses aí numa cadeira de rodas. Então, como bem a Mirella disse, a acessibilidade é para todo mundo e é global. Porque se faltar um único item, se faltar um piso tátil, se faltar uma placa com informação de linha de ônibus, também é acessibilidade, gente. Então, eu quero trazer a seguinte reflexão. Nós temos caminhado muito aqui em Campo Grande nas questões de acessibilidade. Isso eu estou falando só de acessibilidade estrutural, por enquanto. Nós temos caminhado muito. Mas muito precisa se fazer. Porque o que vem acontecendo é que as nossas políticas públicas para acessibilidade, elas estão sendo trabalhadas on demand, por demanda, por emergência. Nós estamos atendendo a agenda emergencial. E a acessibilidade não é pontual, não é emergencial, ela é global. Então, o que eu gostaria de vir aqui, em nome do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, propor é que
O que Campo Grande precisa é de um plano municipal de acessibilidade e mobilidade urbana. Um plano municipal que seja pensado e construído no seguinte tripé, tá? Diagnóstico, e o diagnóstico vai nos dar o que precisa fazer, o que é possível fazer e quais são as prioridades. Vai nos dar planejamento, que o planejamento é como fazer e quais são os critérios de conhecimento e de habilidade de quem vai fazer. E calendário de execução, que é um planejamento a longo prazo, que pode entrar aí no plano bianual da cidade, plurianual, e isso vai colocar orçamento e o que a gente vai fazer e como. Então, a gente precisa desse plano municipal de acessibilidade e mobilidade urbana. Eu conclamo hoje todas as instituições e usuários aqui presentes para que a gente saia dessa reunião, senhor presidente da mesa e senhores vereadores, com esse compromisso de fazer esse plano. A Câmara Municipal, em dezembro último, aprovou uma resolução, tá, que foi publicado no Dia Grande de dezembro, instituindo a Comissão Permanente de Acessibilidade da Câmara. Então, eu quero pedir aos senhores vereadores aqui presentes e ao presidente da mesa que registre a urgência, né, de que essa comissão seja nomeada na Câmara. E que comece a tomar providências para implantar esse plano municipal de acessibilidade e mobilidade urbana, e que esse seja o compromisso principal dessa reunião. Se a gente conseguir isso, gente, a gente já vai estar caminhando muito, senhor secretário de Direitos Humanos, David, coordenador da CAPED. Porque isso seria um norte que vai agregar todos os órgãos gestores da política pública de acessibilidade em Campo Grande. Então, a gente não vai precisar, a partir desse plano, ficar batendo na porta da AGETRAN, ficar batendo na porta da FUNTRAB, ficar batendo na porta dos órgãos, da CESAL, da SAS, porque ele vai agregar todos esses gestores, esse plano, né, numa ação integrada que vai ter um calendário anual, plurianual, com as ações planejadas e feitas, executadas em conjunto. É essa a proposta do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência para essa reunião de hoje, tá? Eu agradeço a todos. Boa tarde. Quero agradecer à senhora Rosana Martinez pela contribuição. Dizer a Vossa Senhoria que, da mesma forma que a gente vem se posicionando, as ações integradas, não só, né, relacionado à acessibilidade e mobilidade urbana, porque uma das coisas que a gente verifica muito quando está no centro da cidade são os acidentados, e são os acidentados de motocicleta que acabam tendo que colocar aquele monte de ferro na perna, são muletas, cadeirantes, etc. E tudo, quando se fala nessa temática, tem que estar integrado com as demais ações da própria Prefeitura, do próprio Poder Legislativo. Nós temos trabalhado desde o início da gestão, e a Câmara Municipal, junto com o prefeito Marquinhos Trade, já no dia 13 de janeiro, ele promulgou a Lei 5793, que organizou e criou, né, a Subsecretaria de Direitos Humanos, juntamente com a CAPED, e isso aí é um bom horizonte, porque demonstra que o Poder Executivo e Legislativo está atento diante dessas demandas e das necessidades. Tenho certeza absoluta que esse plano municipal, feito a 200 mãos, né, porque nós temos que ouvir toda a organização, todas as associações, organizações defensoras ou não, né, mas a gente precisa ouvir principalmente o usuário final na construção desse plano. Realmente, nós estamos amassando barro, ou seja, pouco se evolui, mas a vontade é muito grande de acertar. E eu tenho certeza que o plano estratégico, que resumindo os três elementos, diagnóstico, planejamento e calendário, nada mais é que um plano estratégico, onde você vai estabelecer quais são as variáveis necessárias para
que a gente tenha, né, prioridades reais, porque muita gente fica na base do ouvir dizer, mas a gente precisa de um diagnóstico real, e baseado nisso aí a gente consegue realmente fazer um planejamento e entrar, inclusive, no calendário orçamentário do município para que sejam feito e adaptado às devidas demandas. Eu agradeço pela fala de Vossa Senhoria, até porque é uma fala muito qualificada e que engrandece essa discussão. Secretário, por favor. Próximo inscrito, senhor Gonçalo MC. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar voltando a tempos atrás, em que nós éramos tidos como um estorvo, um karma para a família. Então a gente era deixado de lado e desestimulado a partir para a vida, a viver a vida. Hoje em dia não, está mudando esses paradigmas, esses dogmas, essas coisas. E baseado na nova lei da LBI, então nós estamos tendo condições de lutar pelos nossos direitos, que já estão outorgados a nós, certo? E que nós precisamos, não é só ficar nós precisamos colocar isso aí em prática. Isso aí é para ontem. E não é coisa difícil, isso aí não são coisas de outro mundo. Isso aí são coisas que estão aí na nossa frente. Eu estive observando esses tempos atrás, ali, eu parado na 14, tem uma rampa e tem um meio-fio. Aí tem a faixa de pedestre. Tem gente que sai da faixa de pedestre, grande parte da população sai da faixa de pedestre e vai descer pela rampa. Ou seja, acessibilidade, como disse nossa amiga, não é só para deficiente. É para o idoso, é para o gestante, para a mulher gestante, é para nós deficientes, é para a própria criança, que às vezes a guia é um pouco alta. Quer dizer, nós temos que pensar, não é difícil a gente saber o que é que precisa e o que é que não precisa. Está na cara ali, ó, está na prática, certo? Porque, por exemplo, vem o poder público, faz um recapeamento na via, ao invés dela pegar e nivelar, rebaixar, nivelar ali para chegar na rampa, não. Ela deixa no recapeamento um degrau. Um degrau para a pessoa normal, 5 centímetros de elevação, para uma pessoa normal, não é nada. Para nós, é 1,5 metro que está de obstáculo na nossa frente. Certo? Eu tenho a minha mobilidade porque eu só tenho uma perna amputada. O restante meu é normal. Certo? Agora, e a pessoa que não tem a mobilidade de mão, não tem coordenação, certo? Que também não é só cadeirante, são as doenças psicológicas, né? Os deficientes, não diria mentais, né? Intelectuais, obrigado. Então, eu digo sempre isso, sabe? Que não adianta também a gente tentar fazer as coisas, como dizia o meu avô, às vezes a emenda fica pior do que o soneto. Então não adianta você falar, eu vou fazer uma rampa, daí vai lá fazer assim, um negócio com uma elevação de 50% de inclinação, certo? Nós precisamos acompanhar, é uma norma simples que tem da ABNT 9050, certo? Que está instituído, isso aqui está dentro da LBI. E é muito fácil. Calçada, por exemplo, não pode ter inclinação do imóvel para a guia, certo? Tem que ser no máximo 2%. E outras coisas, por exemplo, a rampa tem que ser no máximo 5% de inclinação, certo? Então são essas coisas que a gente pede. E que o próprio poder público, ao fazer uma obra, já remende essas falhas que estão aí sendo deixadas para trás e muitas vezes até criado novas falhas, certo? Então, eu só penso da seguinte maneira, que esse fórum é muito bom, certo? E que espero que daqui surjam ações imediatas. Porque tem muita coisa que não precisa virar lei, tem muita coisa que precisa virar bom senso. Você fazer uma rampa, você não vai estar fazendo uma obra, uma construção. Pelo contrário, você vai estar desconstruindo alguma coisa errada e fazendo alguma coisa certa. Certo? Então, gente, eu tenho comigo um slogan
que resume tudo isso aí, que é o seguinte: hoje somos nós. E amanhã? Certo? Então, devemos pensar que nós vamos ficar velhos. Um dia nós podemos sofrer um acidente, e esse acidente vai nos deixar por invalidez temporária, certo? Deus queira que todos nós aqui chegamos numa idade avançada, né? Porque daí nós não seremos deficientes físico, deficiente isso, deficiente aquilo, certo? Aí nós seremos, o idoso, ele é polideficiente, ele tem inúmeras deficiências, é visual, é motora e outras e outras. O meu pedido é que essas coisas aqui sejam levadas a sério, porque nós estamos cansados de tapinha nas costas, aguinha gelada e um cafezinho, e daí virou as costas, está tudo do mesmo jeito, certo? Então vamos fazer com que isso aqui seja uma coisa séria, sabe? Que os nossos edis aqui, no momento, sejam conscientes de que, há tempos atrás, tinha um vereador que estava fazendo uma lei aí, daí foi cancelada a lei. Eu achei que a lei dele seria bom repensar, certo? Que seria o seguinte: a prefeitura, voltando a mais tempos ainda, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, precisamente no governo municipal, se não me engano, do Levi Dias, ou do Albino Coimbra, não me lembro, ele tinha uma lei que era assim com relação a calçadas e muros. Ele ia lá, autuava o cidadão, e a partir daí dava um prazo. Se o cidadão não fizesse a calçada e o muro, a prefeitura fazia e incluía isso aí no IPTU. Por que a gente não pensar isso com as AMPAs? Certo? Por que não pensar nisso? Eu sugiro aqui aos nossos edis que sejam feita uma lei nesse sentido. Oi? Não, certo, filha, mas é a partir daqui, é a partir dessa discussão é que nós temos que começar. Por exemplo, eu vou citar a própria Câmara Municipal. Tem 2 anos que eles estão falando que já licitaram, que vão licitar o elevador para nós. Esse elevador até hoje não saiu. Não sei que demora tanto essa. Até que a própria administração atual tem mais de 6 meses já que eles já estão lá. Até hoje não temos medicamentos necessários Gonçalo, de uso contínuo. Se a senhora quiser fazer a manifestação, Justo. É importante que se inscreva, até porque está sendo gravado para que todos possam ter acesso. Tá ok? Pois não, Gonçalo, continue. Tá. Então, pessoal, é muito simples. Pensem na possibilidade de se fazer essa lei, sabe? Os donos de imóveis de esquina que sejam autuados para se fazer uma rampa e que, se não fizer no prazo determinado, que a prefeitura vá lá e faça, inclua no IPTU. Aí parcelado que seja, em 5 anos, 10 anos, não sei, isso aí vocês que devem ver, certo? E eu agradeço muito essa manifestação, e é a primeira vez que eu participo, mas estou gostando, porque das outras vezes a gente sente no ar que as coisas não vão dar em nada, certo? E aqui eu estou sentindo que o negócio vai sair. Daqui vai sair algum fruto, tenho certeza. E que se não sair, tenha certeza, eu sou o primeiro a chutar o pau da barraca. Obrigado. Tá certo. Prosseguindo, senhor secretário. Próximo inscrito, coordenador da Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência, CAPED da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, meu amigo, senhor David Marques. Alô? Oi. Bom, boa tarde a cada um de vocês. Agradecer aqui a presença das ferramentas de comunicação, que é a nossa intérprete, que está lá no cantinho, passando todas as informações para as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva. Nossa amiga Cândida fazendo a audiodescrição para os nossos amigos com algum tipo de deficiência visual. Agradecer a presença dos amigos cadeirantes que estão aqui presentes hoje. Nós sabemos como é difícil sair de casa,
meu amigo Israel, Gonçalo, Ronier, Maninho, Venésio, Renan, Rogério, Jefferson, Claudenilson, Mirella, Paulo, enfim, Rafael, que já foi, Pedro, e aos demais mães que estão aqui participando em nome de seus filhos, seus pais, participando pais em nome dos filhos. Dizer que a Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência é uma coordenadoria que foi criada com o intuito de buscar canais e formas de melhorar todas as questões relacionadas ao respeito aos direitos da pessoa com deficiência. Uma das nossas ações é criar canais dentro das secretarias para melhorar, para poder realmente a gente, na prática, no dia a dia, sentir a diferença do ir e vir. Nós sabemos que a acessibilidade é muito mais do que uma rampa de acesso ou um piso tátil. A acessibilidade deve ser na saúde, na educação, na habitação, na segurança, em todos os sentidos, em todos os lugares onde a pessoa com deficiência precisa estar. E hoje essa reunião ela é uma reunião de discussão sobre mobilidade urbana e acessibilidade. Sabemos que as nossas limitações elas têm que ser atendidas, têm que ser sensibilizadas, porque é diferente quando há uma escada e uma pessoa normal pode passar por ela. Nós não temos essa opção. Nós, pessoas com deficiência física, no caso dos cadeirantes, nós não temos a opção de deixar a cadeira e passar por aquela escadaria, por exemplo, a pé, não é? Dentro de algumas reivindicações que foram feitas aqui, cobradas até na questão do transporte, e hoje o assunto é mobilidade urbana, a coordenadoria se movimenta para criar 2 protocolos importantes dentro das questões de transporte público, que é a questão de fiscalização nos elevadores, que são uma das maiores problemáticas que nós temos, né? Nós que usamos, eu como usuário do transporte, cadeirante, usuário, né? Eu ando de carro também, enfim, para que essas fiscalizações, Janine, sejam direcionadas para que realmente funcionem. Porque, às vezes, na hora de fazer uma fiscalização no ônibus, por exemplo, o fiscal entra no ônibus com uma visão geral de tudo. Então, a gente está criando um protocolo para que o fiscal ele chegue no ônibus e fiscalize apenas aquele elevador. A questão de acessibilidade, se está funcionando, o cinto de segurança, piso tátil, a questão das campainhas, enfim, tudo relacionado a isso. E um protocolo de atendimento pro motorista, que o motorista tenha uma sensibilidade maior e melhor em relação a atender as pessoas que estão ali no transporte precisando desse atendimento. Sobre a questão, a Adriana, não sei se ela está aqui ainda, mas sobre a questão que ela pontuou da possibilidade do cadeirante ir no corredor, isso já é uma norma de segurança. Então, nós não temos a mobilidade normal dentro de um corredor de ônibus, nós estaríamos muito mais arriscados a sofrer um acidente. Então, isso já é uma questão de segurança que realmente não cabe. Nós já encaminhamos ofícios, né, para a GEREG para que seja pedido a questão de um decreto, até pela Prefeitura, para que o município não compre mais ônibus com menos de 2 lugares para o cadeirante. Porque nós sabemos que foi diminuído 50%. São 50% de diminuído nas questões de locais de vaga reservada para o transporte. Vocês, alguns me conhecem, sabem vários vídeos que eu já fiz sobre essa situação, mas quem sente na pele sabe. Então, a gente precisa criar mecanismos para que essas coisas não aconteçam. E nós, enquanto coordenadoria, estamos nos mobilizando nesse sentido. Uma outra questão sobre as calçadas, que nós estamos realmente tentando botar sobre melhoria, é a questão de uma equipe criada dentro da CISEP para cuidar apenas das adequações das esquinas, das rampas de acesso. Então, isso é uma reivindicação que a coordenadoria está fazendo, que está já encaminhado para que se seja disponibilizado e aí, enquanto coordenadoria, nós destinarmos alguns locais para melhorar o acesso, onde há mais fluxo de pessoas, né? Onde
a mais passagem de pessoas. Bom, era isso que eu tinha para pontuar. Agradecer mais uma vez a presença de alguns. Nós sabemos que a Lei Brasileira de Inclusão 13.146 envolve todo o respeito aos direitos da pessoa com deficiência, mas sabemos também que é um papel muito lindo. É um papel muito lindo que falta muito para fazer com que ele realmente seja atendido em sua plenitude. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a contribuição do David Marques, ele que é um guerreiro, batalhador, defensor da coordenadoria aí, tem feito um excelente trabalho. Eu tenho certeza que o Executivo e o Legislativo juntos podem fazer muito mais. Vamos dar prosseguimento? Próximo inscrito, senhora Lana Flores, representando a Associação dos Ostomizados. Boa tarde a todos. Esse evento é de grande utilidade para todos, né? E eu acabei de conversar com a nossa assistente social, que nós tínhamos que nos inscrever na fala, já usando um pedido de ser a primeira a ser atendida. Me falhou agora o que eu tinha que falar. Isso, prioridade. Por quê? Nesse tempo que nós estamos aqui, que estava marcado para as 15 horas, infelizmente, nós somos ostomizados, a nossa deficiência não aparece, né? Eu não sei se todos aqui sabem o que é ostomizados, né? Então, o fato da nossa deficiência não aparecer, a gente também tem que estar brigando sempre por ela. Nós fomos considerados deficiente físico no dia 4 de dezembro de 2004, né? Na Lei Federal 5.296. E nós temos também uma lei do símbolo da pessoa ostomizada. Esse livro aqui, ó, tem todas as deficiências. Não tem o nosso símbolo, né? É uma coisa que nós também brigamos por esse símbolo. O único local que tem alguma coisa que fale da pessoa ostomizada é o ônibus, que foi uma lei também municipal que foi dado para nós em 2010. Para a gente poder estar entrando no ônibus pela porta da frente, o fato da gente não poder atravessar uma roleta, por conta da nossa bolsa, né? Então, a gente queria estar brigando pelo nosso símbolo, pelo menos nos ônibus, em lugares públicos. E outro também que nós pedimos é um banheiro adaptado nas praças, pelo menos uma praça aqui de Campo Grande, e nos terminais de ônibus. Por quê? Todos os dias nós temos um relato das pessoas portadoras de bolsa de ostomia, quando elas descem nos terminais, os banheiros não são adaptados. Para a gente poder descartar os nossos dejetos, ou nós temos que nos ajoelhar até a altura do vaso sanitário, ou então ter uma reserva de bolsa, colocar no saquinho e desprezar. Mas esse produto que nós usamos é um produto caro para a gente estar descartando várias vezes ao dia. Nesse tempo que eu estou aqui, eu tive que fazer um descarte, né, porque o banheiro não é adaptado. Pelo menos uma duchinha a gente não tem. E não é só em lugares públicos, isso acontece até nos hotéis, né? Quando a gente vai se hospedar, a gente tem que se preocupar em estar vendo pelo menos se o banheiro tem ducha. Tá? Então, tem uma lei tramitando na Câmara Municipal, a 8405, né, para ver se consegue colocar pelo menos um banheiro em cada terminal. Tá? Então, o que a Associação dos Ostomizados pede? Pelo menos um banheiro. Né? Que a maioria aqui a gente vê que está todo mundo, né, pleiteando alguma coisa. E nós, simplesmente, é só elevar o sanitário para nós. Né? Eu costumo dizer, gente, mas parece que só elevar, eu tenho um na minha casa.
E eu não gastei R$1.000 para adaptar esse banheiro na minha casa. Todos os banheiros, eu já tive nesses banheiros de praça, tem como fazer. É aproveitar o mesmo esgoto, dá para fazer e dá para elevar um banheiro. Então, o que eu peço, gente, é só isso. Um sanitário elevado para nós. Obrigada. Dona Lana Flores, esclarecer Vossa Senhoria que atualmente está tramitando o projeto do enfermeiro Fritz, uma lei autorizativa solicitando essas adaptações dos banheiros públicos, principalmente em terminais, justamente para atender, né, aos ostomizados. É importante essa discussão no momento certo, mas nós estamos atentos e o grande ganho, né, desse tipo de audiência pública, de participação popular, é justamente a gente entender aquele que está sofrendo, muitas das vezes, por uma questão de detalhes. É uma lei autorizativa, não significa que ela sendo promulgada, o Poder Executivo vai executar, mas aí já é um bom indicativo, aí é um bom horizonte para que seja cobrado, né, o Poder Executivo aí dessa adaptação. E eu esqueci de dizer a vocês, só aqui em Campo Grande, no município, nós estamos com 550 pessoas ostomizadas. Só em Campo Grande. No estado, 1.640. Tá? Agradeço a senhora Lana Flores aí pela contribuição. O próximo inscrito? Próximo inscrito para o uso da tribuna, em nome dos vereadores, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Eduardo Romero. Senhor presidente, vereador delegado Wellington, secretário vereador William Maxudi, peço licença a toda a mesa para, em nome de vossas excelências, cumprimentar todas as autoridades por conta do horário, e em nome do David, cumprimentar todos os militantes e todos os representantes do Executivo que estão juntos nessa batalha, e dizer que a professora Rosana fez aqui um resgate histórico de algumas questões, mas é importante dizer que nós, nos últimos 5 anos, avançamos em muito, se comparado como estávamos antes dos 5 anos, né? Nós iniciamos, em especial agora, 2017, com uma coordenação, com uma subsecretaria de Direitos Humanos, com uma pessoa portadora de necessidade especial, hoje chamada apenas de uma pessoa com deficiência, ocupando esse espaço, levando essa discussão para dentro do Executivo, né? E que ainda... Nós sabemos, Mirela que participou de várias audiências públicas da Câmara Municipal, ela falou, é a primeira vez que eu estou participando, é a primeira vez da Câmara Comunitária, mas na Câmara Municipal ela já esteve em várias audiências públicas, como muitos aqui. Nós sabemos que há ainda, sim, muitas dificuldades orçamentárias, políticas, de vontade, de entendimento, cultural, né? Rubem Alves já dizia que a pior dor é a dor do olhar do outro. E eu sempre digo que o desafio para a sociedade é olhar para a pessoa com deficiência, não como uma pessoa com deficiência, mas como foi dito aqui, como uma pessoa. Simples. Quando a gente discute mobilidade urbana, quando a gente discute acessibilidade, nós estamos discutindo apenas uma coisa, o direito de ir e vir, onde quer que seja. Seja de casa para o trabalho, seja do trabalho para casa, seja para o lazer, seja para a diversão, seja para passeio. É apenas isso, é garantir que isso aconteça. Então, dizer que nosso presidente logo vai dar alguns encaminhamentos em nome da Câmara Municipal, mas dizer que a gente avançou bastante com algumas legislações, ainda sonhamos com muito mais avanços, a gente sabe que as coisas, infelizmente, no campo político não são apenas um estalar de dedos, elas dependem de uma série de outros processos, mas o principal argumento que a gente pode dizer hoje é que se olharmos por 5 anos, o que aconteceu de legislação, de discussão e de trazer o tema para prioridade, se concretiza hoje aqui com esse evento. Talvez esse seja o evento mais emblemático desses 5 anos que nós estamos falando, porque é a primeira vez que, em sintonia, legislativo, executivo e sociedade civil bem representada estão juntos, apontando os problemas, as falhas, colocando sem medo nenhum o dedo na ferida, chamando a atenção dos poderes e da sociedade, mas dizendo num só tom, juntos queremos encontrar alternativas a curto, médio e longo prazo. Juntos,
nas suas responsabilidades de cada um, queremos avançar para resolver esses problemas e que não tenhamos que ter outros encontros para debater os mesmos problemas, mas que os próximos encontros sejam para discutir outros avanços, outras questões e outras discussões. Nesse sentido, só reforçar o comprometimento da Câmara Municipal, agradecer ao Executivo que esteve atento a essa demanda, que topou fazer junto com a Câmara essa discussão, e em especial as entidades que representam os diversos segmentos que também acompanharam. Esse evento não foi feito apenas com a vontade da Câmara. Muitos aqui participaram das reuniões de planejamento, das discussões, para discutir qual seria o melhor local, qual seria o melhor tema, qual seria a melhor abordagem, e é isso que a gente quer, essa sintonia entre os poderes e a população, para que a gente possa avançar. Parabéns a vocês por terem atendido o chamado e terem vindo para se posicionar e para fazer as observações que foram feitas. E que a gente possa, senhor presidente, com os encaminhamentos que Vossa Excelência vai dar ao final, avançar com rapidez. Aquilo que puder ser feito de imediato, e aquilo que demandar de um planejamento e de uma elaboração orçamentária, até mesmo de lei específica, que a gente possa fazer em conjunto. Muito obrigado. Agradeço ao nosso querido vereador Eduardo Romero pela contribuição, por ter falado por todos os vereadores, e prosseguimos aqui com, aliás, só uma quebra de protocolo. Você quer fazer uma pergunta para o Eduardo Romero? Pode fazer. Faz aqui para mim que eu repico para ele lá, porque está sendo gravado. Não sei se o vereador Eduardo Romero tem condições de responder essa questão. Está questionando qual que é o orçamento dedicado à questão de acessibilidade e mobilidade urbana atualmente em Campo Grande. O valor. Responder aqui. João, quando foi apresentado o orçamento do ano passado, que é o que está em vigência neste ano, que é o orçamento 2017, não havia uma previsão específica para uma coordenadoria e nem para a Subsecretaria de Direitos Humanos, né? Então, houve em janeiro uma mudança no organograma da Prefeitura, uma readaptação administrativa, isso alterou em consonância com o orçamento anterior. Então, não tem especificamente no orçamento de 2017, que foi a versão aprovada, a rubrica específica para acessibilidade. Tem uma rubrica específica para assistência social, né, que ela representa mais de 30% do orçamento, que contemplaria várias ações dentro da assistência social. Mas nesse novo arranjo, mas não é específico para a acessibilidade ou para a mobilidade, é para todas as políticas em conjunto. Nesse arranjo novo, com a administração atual, foi criada uma subsecretaria de Direitos Humanos e uma coordenadoria específica para atender essa demanda. Neste momento, nós estamos em fase de receber até setembro, a Prefeitura manda para a Câmara Municipal o orçamento do ano seguinte, que a gente vai discutir. Aí sim, essa gestão vai criar, dentro da sua proposta orçamentária, uma rubrica específica com valores específicos para essa demanda. Tá? Então, hoje a gente está trabalhando com um orçamento que é mais geral, que é mais genérico, porque não tinha antes na secretaria, uma secretaria ou uma subsecretaria específica. Agradeço pelo esclarecimento. Damos prosseguimento aqui, senhor secretário. Próximo inscrito, senhora Luzia Nunes da Silva, mãe da APAI. Boa tarde a todos. Desculpa aquele meu momento de indignação com o nosso colega ali, porque nos cobram tanto e nós não somos retribuídos, certo? Mas a minha reclamação e pedido é quanto à linha de ônibus em frente à APAI. Nós temos duas linhas de ônibus, a que é Pioneiros e a que vai Guaicurus, 115, nós conhecemos por número. A Pioneiros passa constantemente no horário, né, no fluxo, certo? E o 115 só passa no horário da entrada e saída dos alunos da APAI. Nós necessitamos que tenha mais uma linha de ônibus com esse mesmo horário para suprir, é uma demanda muito grande ali. Ali a Joana d'Arc, após a construção da nova rodoviária, ficou muito
O fluxo de carro ficou muito grande. Então, nós estamos precisando, com urgência, dessa linha de ônibus em frente à APAE. E outra coisa também, é a sinalização em frente à nossa escola, tá? Porque tem crianças que têm mobilidade e as mães confiam em deixar as crianças, né, sozinhas. E nós temos que cuidar, mães cuidam uma da, sabe? Então, você cuida do meu filho, tá? Porque eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no posto, tá? E lá está muito difícil quanto a essa segurança lá na frente da APAE. E, por favor, vê esse ônibus, porque tem mães que saem da Joana d'Arc, vai até Ana Luísa e é longa a distância. Por favor, reparem isso daí, tá? E desculpa mais uma vez pela minha, tá, indignação. Agradeço aqui a participação da senhora Luzia Nunes da Silva e dizer que, pelo que vocês podem estar observando, o nosso secretário, o diretor-presidente da GETRAN, já está anotando aqui os contatos para que possa resolver essa situação. São situações como essa que a Câmara Participativa, e vocês, através do aplicativo Câmara Participativa, podem baixar na loja do App Store e fazer esses tipos de indicações para que a gente tenha conhecimento e fazer a cobrança via Câmara Municipal. Então, pode ser feito através do site da Câmara, pode ser feito através do aplicativo da Câmara. O importante é que nós, que somos os fiscais, né, do Executivo, possamos dar a devida resposta à nossa comunidade. Pois não, senhor secretário, próximo para fazer uso da palavra, senhor Cássio Roberto Gomes Silva, representante da SMAC. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes que compõem a mesa, bem como todos os que se disponibilizaram para estar aqui em prol da nossa causa. Antes de mais nada, só fazer um breve discurso que para mim é relevante nesse instante, que não há como se falar em acessibilidade sem se falar em direitos, e não são qualquer direitos, mas sim os direitos humanos, os direitos dos homens, aqueles que estão aqui hoje, tanto que compõem essa mesa, como autoridades representativas do povo, bem como aqueles que estão aqui representando as suas classes, certo? E eu gostaria de fazer um pedido veemente a cada um de vocês que estão aqui sentados e que têm suas equipes ou que pessoalmente estão tomando notas sobre aquilo que foi pleiteado ou discutido, levantado hoje aqui. Que a hora que vocês forem analisar essas propostas, esses temas que foram levantados, vocês não olhem apenas para os deficientes ou para as pessoas que fizeram essas solicitações aqui, mas olhem para dentro de cada um de vocês. Porque todos nós, muitas vezes, nos encontramos, independente das nossas deficiências, em uma situação de deficiência ou de ineficiência, certo? Muitas vezes eu sou deficiente visual, escuto muito bem, mas muitas vezes eu ouço, mas não escuto. Ou se não, você que está aqui sentado hoje pode enxergar muito bem, mas não ver muito bem, certo? Ou pode tocar, mas não sentir. Então, cada um de nós temos as nossas próprias demandas, as nossas próprias mazelas. E vocês não são diferentes. Principalmente vocês que foram escolhidos pelos seus eleitores para serem aqueles que vão representá-los dentro daquilo que são as suas necessidades, as nossas necessidades. Hoje sou eu que preciso de um piso tátil. Hoje é o amigo que precisa de uma guia rebaixada. Amanhã pode ser cada um de vocês, o filho de vocês, os pais de vocês. Tudo bem? E sendo um pouquinho mais objetivo sobre a questão dos deficientes visuais, eu gostaria de cobrar, se possível, o mais breve, inclusive hoje, o esclarecimento sobre 3 pontos.
O primeiro, os sinais que tem o alerta sonoro, para nos orientar em relação a como está o trânsito, se nós podemos atravessar ou não. O que nos ajuda e facilita muito a nossa vida. Muitas vezes eu, como deficiente visual, como muitos outros colegas, precisamos atravessar a rua e esperamos por muito tempo, de acordo com o sinal, de acordo com o local, o momento certo de atravessar, o que seria um pouco ou muito diferente se tivessem espalhado pela cidade, ou no mínimo nos pontos mais centrais, né, onde tem mais a passagem de transeúntes e pessoas com deficiência, desses sinais com alertas como tem na frente do Instituto dos Cegos, certo? Ali na frente da prefeitura. Até agora eu só conheço este local que tem esse tipo de recurso disponibilizado, tá? Um outro ponto que eu gostaria de cobrar aqui e cobrar esclarecimentos é sobre a questão dos terminais. Os terminais de ônibus hoje são situações, né? Ele compõe uma situação muito complexa para nós que temos a nossa visão reduzida. Uma vez que nós contamos com muitas plataformas de ônibus, um fluxo muito grande de pessoas e um descaso frente à preocupação com a acessibilidade estrutural, e aí compreende não apenas o piso tátil, mas como indicações das plataformas, bem como a acessibilidade atitudinal. Quero fazer aqui uma observação que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu me recordo, talvez não esteja inteirado sobre a questão da gestão, mas havia uma prestadora de serviços que funcionava, se não me engano, em função da Getran, que eles acho que prestavam a questão da limpeza, e eles provavelmente, eu não tenho certeza disso, tinham a orientação de auxiliar todos aqueles que tinham ali uma necessidade, porque não só eu fui muito ajudado por esses fiscais, por essas pessoas que estavam ali sempre prontos a ajudar, como outros tipos de deficientes, idosos e afins. Hoje não contamos mais com isso, o que nos deixa muito perdidos, uma vez que não tem acessibilidade estrutural e não tem pessoas ali capacitadas a nos dar um auxílio, como por exemplo, para achar a plataforma que corresponde ao o ônibus que nós devemos pegar. Então, se vocês pudessem estar esclarecendo sobre esses 3 pontos, eu agradeceria muito. Agradeço o Cássio Roberto. Eu vou passar aqui já para o diretor-presidente da Getran, Agência Municipal de Trânsito, o Janine de Lima Bruno, para já fazer os esclarecimentos, Cássio, desses questionamentos seu, e também os demais que ele anotou aí das falas anteriores. Okay. Cássio, vou começar por você, né, que já foi o último, ele está mais fresquinho na cabeça. Com relação ao que você disse, os sinais sonoros, as botoeiras sonoras, realmente, em Campo Grande só existe uma. Foi colocada a título de projeto piloto e parou no projeto piloto, que foi aquela que é próxima do SMAC. Na verdade, assim, nós pegamos a cidade num momento assim, bem difícil, né? Foram 4 anos, assim, eu posso falar a nível de trânsito e transporte, 4 anos de abandono total. Nós vamos partir do zero para começar a reconstrução total. Os semáforos estão, assim como vocês perceberam, os semáforos de pedestre, como um de vocês reclamou, não é só na Duque de Caxias que não funciona o semáforo de pedestre na cidade inteira. Então, a gente está partindo do básico, vamos reconstruir toda a parte de semaforização, atualizar isso, que nós estamos com muita coisa antiga. A parte de botoeira sonora, que é o que você perguntou. No projeto do ProTransporte, que são os corredores estruturais, nós já lançamos todos os semáforos com essas botoeiras sonoras, já para a gente ter um avanço nisso. E os próximos semáforos que nós formos implantar, nós já vamos implantar com essas botoeiras sonoras. Nós queremos já recuperar isso. Claro que não vamos conseguir fazer a cidade inteira, mas pelo menos os pontos onde a gente tem um maior fluxo de pessoas. A gente esteve conversando com o pessoal lá no SMAC, para a gente ver onde que são os maiores fluxos que tem aí, os cegos precisam de uma botoeira sonora, já para a gente trabalhar a 4 mãos isso aí. A gente também não é dono da verdade, não sabe de tudo, a gente precisa da parceria de vocês nesse ponto. Da Mirela, né? Mirela que eu conheci há poucos dias atrás aqui, né?
soube que ela é esposa de um grande amigo meu que trabalhou comigo um tempão. Questão dos ônibus, né? Também terminais e ônibus, a parte de transporte. É uma coisa que a gente está devendo muito para a sociedade, a gente tem que avançar, a gente vai avançar e a gente já está avançando. O David, acho que foi um grande avanço aqui, da subsecretaria aqui que o Coringa representa, foi um grande avanço. O David fala praticamente comigo quase todos os dias, né, David? Recebo vídeos, mensagens, cobranças, e ele acaba dando dicas importantes, toques importantes, que às vezes a gente, no dia a dia, a gente não fica atento a isso, mas é importantíssimo. Até peço, David, continue enviando, porque é importante para a gente avançar, para a gente cobrar, fiscalizar e mudar algumas condutas que hoje não são boas para nós, e nem para vocês, e nem para ninguém, né? Os terminais, o Cássio reclamou, um tempo atrás tinha uma empresa que trabalhava, isso foi nos últimos 2 anos do mandato do Nelsinho, 2011, 2012, uma empresa que chamava Socican. Ela foi contratada para tomar conta dos terminais, então toda a parte de manutenção, limpeza, atendimento de pessoas, tudo era feito por ela. Uma empresa especializada nesse tipo de coisa, eles só fazem atendimento de terminais ao longo do Brasil todo, e foi uma época assim realmente de ouro aí para os terminais de transporte coletivo, né? Foi super bem atendido, os terminais eram limpos, bonitos. Nós estamos fazendo um trabalho agora para a gente tentar fazer uma PPP, para tentar trazer alguma coisa nesse sentido, para melhorarmos os terminais, que hoje é muito importante para a gente. Os terminais realmente estão bem destruídos, são projetos antigos que não atendem um monte de normas que hoje existem, que são normas que surgiram até depois. Então, a gente está buscando isso leva um certo tempo, né? A gente pede até aproveitando um gancho na fala do vereador Eduardo Romero, realmente, a gente está num novo momento, um bom momento, um momento aí que, acho que pela primeira vez na história, a gente está executivo junto com o legislativo, junto com a sociedade, junto com vocês. A gente tem um momento que finalmente todo mundo deu as mãos, todo mundo está se olhando nos olhos e conversando da mesma maneira. E acho que é um momento de avançar. Não esperem que isso vai acontecer amanhã, né? Que isso demora tempo. Essa reunião hoje aqui já é um bom indicativo de que a gente vai avançar. O fato do prefeito Marquinhos ter criado a subsecretaria dos direitos humanos também é um bom sinal disso. Hoje a gente tem conversas que eu tenho certeza que em administrações anteriores nem se falava nisso, né? Então, acho que o momento é oportuno, é profícuo para todo mundo. A questão da dona Luzia, lá da APAI, né? Eu peguei o telefone dela, a gente vai até a APAI, vou marcar com ela, a gente vai até a APAI, a gente sempre tem o costume de fazer isso, porque ninguém melhor do que a pessoa que é do bairro ou que é daquela escola para mostrar os problemas. Aí a nossa equipe técnica estando junto, a gente vê a parte técnica e eles nos direcionam no que é necessário para a gente poder fazer o melhor por lá. Eu acho que basicamente isso, mas a melhor coisa que eu ouvi aqui hoje, assim, é o Plano Municipal de Acessibilidade. Eu acho que isso vai resolver todos os nossos problemas. Claro que esse plano vai ser uma coisa a curto, médio e longo prazo, mas eu acho que ele é importantíssimo. Ele vai dar todo o norte, todas as diretrizes, vai entrelaçar todas as secretarias, porque aqui a gente fala um pouquinho de transporte, porque transporte é uma coisa que todo mundo usa, fala um pouco de trânsito, mas você tem um pouco também que envolve Semadura, um pouco que envolve Planurb, um pouco que envolve Secretaria de Obras, um pouquinho da Secretaria de Saúde. Então, quando você faz um plano, você dá um norte. E você, pessoal, nós temos que andar nessa direção e todo mundo junto. Eu acho que esse plano seria o melhor dos mundos para nós. Também é uma coisa que não acontece da noite para o dia, mas vai resolver os nossos problemas. Tá? Pessoal, obrigado. Estamos já quase na parte final da nossa audiência aqui. Quero agradecer a presença do pessoal da SMAC que esteve aí e pelo adiantar da hora e está se retirando. Vamos dar prosseguimento, nós temos apenas mais 4 inscritos, apenas pessoal ser mais objetivo para que a gente possa fazer os encaminhamentos dessa sessão. Próximo inscrito para o uso da tribuna, diretor-presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos, meu amigo Dr. Vinícius Campos, que é a Secretaria AGEREG. Tá bom. Boa tarde a todos. Devido ao horário, e você o mais breve possível.
Teve um questionamento com relação às rampas dos ônibus do consórcio Guaicurus. A prefeitura sempre teve uma dificuldade muito grande para fiscalizar esses 585 veículos, por falta de mão de obra mesmo, de servidores. Nós vamos terceirizar essa fiscalização. Eu acho que eu já tinha até comentado com você, David. Está em processo de licitação. Então, vai ter uma empresa especializada para fiscalizar o ônibus de uma forma geral, não só a questão da rampa, mas se as revisões estão sendo feitas corretamente, etc. Com relação você já tinha colocado também isso para mim, lá na agência, de que cada veículo só tem espaço para uma pessoa com problema de acessibilidade. Eu até aqui convoco a Câmara para nos ajudar e montarmos uma comissão, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, você, David, e tentarmos, junto ao consórcio, aumentar essa quantidade de vagas, que realmente o número é insuficiente, apenas uma por veículo. E a dona Luzia, na intervenção dela, ela foi muito enfática com relação à falta de acessibilidade nos prédios públicos, é verdade. Você, novamente vou te citar, David, quando você foi na agência, você teve dificuldade para entrar na minha sala e transitar lá dentro. O Coringa é testemunha, né, Coringa? Se nós formos analisar, nem na própria prefeitura, que é a sede do Executivo, não está adaptada para as pessoas com dificuldade de acessibilidade transitarem lá dentro. Eu acredito que, como o Janine falou, e todos sabem, os vereadores sabem, acho que a população, de uma forma geral, sabe, o prefeito Marcos recebeu a cidade num estado deprimente, e, aos poucos, por mais que a ânsia e a cobrança de vocês seja legítima, eu acredito que a cidade vai melhorar, a questão da acessibilidade vai melhorar, a acessibilidade não só nos ônibus, mas nos terminais, de uma forma geral, eu acredito que nós vamos caminhar muito com a ajuda da Câmara e de vocês. Muito obrigado. Agradeço ao nosso diretor-presidente, Vinícius Campos. Extremamente importante essa fiscalização aí desses ônibus. E já fica aqui como um dos encaminhamentos essa articulação para garantir que a gente tenha novamente, né, essas 2 vagas nos coletivos. Claro, respeitando, né, o espaço aí da garantia e impedindo que novos veículos sejam comprados sem essa garantia, tá certo? Vamos dar prosseguimento. Próximo inscrito, diretora adjunta da Planurb, senhora Vera Bach. Boa tarde a todos. Vou ser bem rápida. Primeiro, agradecer à Câmara pelo convite, nesse importante tema que estamos tratando aqui hoje, né? E passar para vocês a informação de que nós estamos revisando toda a legislação municipal de acessibilidade e mobilidade, em função de que existem algumas distorções entre legislação municipal, estadual e decreto municipal. Então, já estamos elaborando esse trabalho e achei excelente a proposição da Rosana, assim como o Janine já disse, do Plano Municipal de Acessibilidade e Mobilidade Urbana. E já aceitando o seu desafio, Rosana, já te digo que vamos trabalhar em conjunto com todos para a elaboração desse plano. Muito obrigada. Dando procedimento. Para o uso da tribuna,
O senhor João Faria Alves, presidente do Conselho Municipal de Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com a palavra. Gente, boa tarde. Quero cumprimentar o João Carlos Miranda. João Carlos Andrade, né? Um dos nossos fundadores do movimento das pessoas com deficiência aqui de Mato Grosso do Sul. Está lá no fundo, ao qual eu cumprimento todas as autoridades que compõem esta mesa e os nobres vereadores e também a toda a plateia. Gente, como o João Carlos está aí, ele é testemunha, nós começamos esse trabalho aqui em Campo Grande em 1977, a Mirella está aí também, né? Graças a Deus que até aqui Deus tem conservado a gente, né? E hoje, o que eu vou falar? Todo mundo já falou tudo, né? Que tinha que falar. Eu, como representante eleito do Conselho de Direito, Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, estamos iniciando um trabalho lá, ao qual a minha base é com relação a duas coisas, nobre presidente: transformar o nosso conselho de consultivo para deliberativo, se nós tivermos condição de fazer isso, né? E outra coisa, fazermos uma conscientização desse símbolo, o símbolo internacional de acesso. Porque se não me falha a memória, é só no Brasil que se fala o símbolo internacional de acesso de cadeirante. Eu tive paralisia infantil com 2 anos de idade. Eu uso muleta, eu uso cadeira, eu sou motorista, então eu sou muletante, eu sou cadeirante, eu sou motoristante. E o símbolo internacional de acesso, ele é respeitado no mundo todo. Então nós precisamos, presidente, fazer uma conscientização e explicar à população o que é o símbolo internacional de acesso. Junto da mobilidade urbana, ele anda junto, porque ele não é só para a pessoa usuária de cadeira de rodas, ele é para quem precisa. O idoso, tem uma cidade do interior de São Paulo que os idosos também usam rampa elevatória, os acamados usam rampa elevatória, as mulheres gestantes usam as rampas elevatórias. Por que Campo Grande não pode ser assim também? Então, é outra proposta, né? Então, esse conselho, esse símbolo internacional de acesso, ele abrange toda a questão, até a pessoa comum que está acamado ou está em tratamento provisório de saúde, ele pode usar a rampa elevatória e ir lá pagar a passagem, por que não? Agora, Campo Grande foi feita uma situação assim que para mim é deplorável, porque eu não coloco o meu passe gratuito no validador. Porque se eu colocar meu passe gratuito no validador, se vocês não sabiam, ele vai para o IPK, para calcular o valor das passagens que as pessoas comuns pagam. E nós temos um direito de gratuidade. Então nós não podemos pagar as passagens, nós não podemos forçar o cidadão comum a pagar as passagens nossas. E aqui está acontecendo isso, não só aqui, como em várias capitais ainda está acontecendo isso. Então, gente, eu não sei por que a Setur, nobres vereadores, faz passe livre. Porque pela outorga onerosa, ela tem que dar uma contrapartida para a prefeitura. Não tem? E a questão da carteirinha é questão social. Nós temos os CRAS, nós temos a FUNSAST, nós temos um monte de departamentos aí que poderia dar uma melhor cidadania para nós. Sabe, vereador? Né? Francisco, Chiquinho Teles, Eduardo, que foi cobrador de ônibus junto comigo. Né, Eduardo? Lembra do grupo de teatro? Legal. Né? Pastor Jeremias, né? O William Maxud, filho, que fui muito amigo do seu pai, ajudou muitas pessoas com deficiência aqui no nosso estado, tá? a caráter, né? Então, graças a Deus que o senhor está aqui, né, para mim fazer esse elogio a público, né? Então, gente, essa situação, minhas palavras são essas, pequenas, mas que as leis estão todas aí, né? Sabe? Como a Rosana disse, eu também concordo com você, Rosana, com relação a esse plano municipal, né? A Rosana Pulga de Moraes Martinez.
Ela é a diretora-presidente do CONCEP. Então, eu concordo com essa proposta e que nós continuamos da agora em diante, né, que a gente já está há 40 anos nessa situação e a gente não vê melhoria. Eu fiquei muito indignado, inclusive eu ia largar de tudo, quando se colocar esse asfalto na Avenida Afonso Pena. A nossa Avenida Afonso Pena, vereadores, vocês não sabem, autoridades, presidente, né, vocês não observaram ainda, mas desde lá da Duque de Caxias até no Parque das Nações Indígenas, o asfalto ficou 15 centímetros mais alto do que as rampas acessíveis. Agora, gente, pasmem vocês. Já era ruim. Aí vem uma empresa estadual, juntamente com o recurso estadual, né? E aí acaba com a acessibilidade e a nossa mobilidade no centro. Até mulher de salto alto tem dificuldade para passar ali. Não é só a pessoa que é usuária de cadeira de roda ou de muleta, sabe, secretário? Então, nós ficamos nessa situação. Eu fiquei assim, eu não podia fazer nada, porque simplesmente eu sou um munícipe e pago os meus impostos, né? Eu não podia fazer nada. Mas as autoridades constituídas não viram essa situação. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos erguer as calçadas ou vamos cortar o asfalto? O que nós vamos fazer agora? A 14 de julho, na transversal, vai ser feita a mobilidade, que tem um recurso que chegou aí, né? Mas e as outras ruas? E o restante das ruas? E o bairro que eu moro, lá no Vespasiano Martins, como é que fica? Que não tem nem... Ô, secretário, uma coisa eu vou falar para o senhor. Nós temos um ponto de ônibus lá, na avenida, que está cheio de mato da altura da nossa altura. Eu sou pequenininha, da minha altura. Não tem concreto, não tem nada. E, sabe? E, o senhor entendeu? Então, até queria pedir em público para o senhor dar uma olhada lá, ver se consegue. O único que é coberto não tem um cimento embaixo, na base dele, para a gente fazer o embarque. Então, gente, é essa situação. Quero parabenizar o presidente dessa sessão solene aqui e participativa, juntamente com esses representantes aqui. Estou feliz por esse encontro, né? E acho que agora nós vamos conseguir jogar uma gota de água aí nessa situação, sabe, gente? E nós estamos aí, sou voluntário de vocês, a hora que vocês quiserem, 24 horas, estou à disposição. Deus abençoe, felicidade a todos. Parabéns. Só para informar que o estacionamento em frente do Teatro de Arena do Horto Florestal fechará às 17h30. Caso algum participante aqui tenha algum veículo no local, deverá retirá-lo. Finalmente, o nosso último a utilizar a palavra. Em seguida, nós vamos para o campo encerramento e os devidos encaminhamentos. Subsecretário da Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande, senhor Ademar Vieira Júnior Coringa. Bom, primeiro, agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado todos os dias e falar que eu estou muito feliz, juntamente com todas as coordenadorias da Subsecretaria de Direitos Humanos, por essa parceria entre a AGETRAN, a CAPED, né, a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, e também a Subsecretaria de Direitos Humanos e a nossa Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Câmara Municipal. Esse é um sonho de todos os cidadãos campograndenses, que os poderes caminham junto para que a gente possa, junto, conseguir alcançar os nossos objetivos. E eu tenho certeza absoluta que essa é a primeira de muitas reuniões que vai acontecer não só aqui na área central, mas também nos bairros da nossa cidade. E a Subsecretaria de Direitos Humanos, através do nosso amigo David, né, tivemos diversas pautas com o prefeito municipal de Campo Grande, nosso prefeito Marquinhos Trade, e ali nessas pautas, uma delas é a questão da acessibilidade no centro da cidade, no Reviva Centro. A participação da CAPED nesse projeto original, para que a CAPED possa estar junto dos engenheiros e junto da obra, para saber se aquela obra está sendo feita 100% acessível, né? Porque quem sente na pele sabe do que está acontecendo, do que deve ser feito naquele momento. Então, o David, juntamente com a comissão, inclusive a Mirella estava no dia, o prefeito autorizou
E já está autorizada a CAPED participar dessa obra que vai ser, com certeza, um marco aqui na cidade e no futuro, para que ninguém possa reclamar que foi feito sem acessibilidade. Então, a CAPED vai estar junto nessa obra. Em seguida, solicitamos para o prefeito, estamos finalizando o projeto, vamos levar para Brasília um projeto para iniciar o censo municipal, né? Porque hoje nós temos aí um censo que não define aonde está, como está, onde estão a pessoa com deficiência. Agora nós vamos descobrir através do censo municipal, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir levantar esse valor para a gente finalizar esse censo, que vai ser muito importante para todas as secretarias, para os vereadores e também para o Poder Executivo Municipal. Em seguida, já estamos finalizando, junto com o João, a questão do Conselho Municipal. O Conselho Municipal é muito importante, a participação de todas as entidades. Queremos um conselho participativo e eu tenho certeza absoluta que, através do conselho, a gente vai buscar a desenvolver o plano municipal, que é o sonho da nossa Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Outra reivindicação que as pessoas procuram muito a subsecretaria é a questão do táxi acessível. Hoje nós não temos um táxi aqui para poder atender a pessoa cadeirante, né? A pessoa com... E é muito importante, solicitamos que o Vinícius encaminhasse para o prefeito, o Vinícius já encaminhou para o prefeito, que a gente possa ter pelo menos 2 alvará de táxi acessível, no caso o táxi preto, né? Aqui na nossa capital. Já está encaminhado. E também a questão do Direitos Humanos vai à comunidade. O David, juntamente com a equipe dele, vai estar indo nas escolas, orientando as crianças para que respeite o direito da pessoa com deficiência, né? E levando também o projeto que eu acho interessante, o projeto Sentindo na Pele. Você, ali naquela escola, colocar a diretora, colocar o aluno para sentir na pele como que seria a vida numa cadeira de roda, como seria a vida com a bengala, e assim, essa criança de hoje possa ser o cidadão do futuro que a gente sonha. Então, esse é o projeto que a gente vai encaminhar para as escolas e vamos iniciar no Dom Antônio Barbosa. E para finalizar, nós temos diversas campanhas, inclusive foi uma campanha marcante junto com a Getran. Eu quero agradecer a Getran, que a campanha Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, foi um marco aqui na nossa cidade, e eu tenho certeza que a gente vai, através dessa campanha, elaborar outras campanhas na questão da conscientização da nossa comunidade, que tem que conscientizar, que lá no ônibus tem que respeitar a pessoa com deficiência, lá no ônibus tem que respeitar o idoso, porque isso daí é garantia de direito, e garantia de direitos humanos vai estar sempre presente, e junto com a Câmara Municipal, quero agradecer os vereadores, que todos os encaminhamentos que a gente tem feito para a Câmara tem aprovado, e eu tenho certeza que a gente vai finalizar esse ano com o plano municipal votado e aprovado pela Câmara e com o nosso Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência registrado e atuante. Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui a palavra, a participação de todos que tiveram oportunidade de fala nessa sessão. Dizer que a Câmara Municipal, amanhã nós já estamos oficializando, instituindo a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade, para que vereadores, junto com o Executivo, possam já iniciar essas tratativas desse plano municipal, porque a iniciativa da lei é do Executivo, portanto, o nosso subsecretário aqui contará com essa força, né, da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade da Câmara. Extremamente importante que se tenha realmente uma equipe de vereadores pensando essa causa tão nobre. Dizer também que a Câmara Municipal, ela está muito preocupada e anda bastante preocupada com essa questão de acessibilidade, tanto que já era um pleito antigo que a gente espera que se concretize nessa legislatura, que é a reforma da Câmara com acessibilidade, principalmente colocando as rampas, colocando elevador, colocando toda essa parte de acessibilidade em banheiros, ou seja, estamos fazendo aí essas adaptações necessárias para que efetivamente a gente possa dar, né, a dignidade que tanto merecem os portadores de necessidade. Dizer também
Eu queria só fazer uma observação à senhora, que como delegado de polícia, diversas são as leis e ainda não unificaram o portador de necessidade especial. Não, mas a questão é justamente essa. A forma como se dirige, ela não expressa exatamente o que a gente precisa deixar claro aqui é a questão que nós precisamos resolver o problema. O nome que a senhora quiser colocar, eu aceito, tá bom? Eu agradeço. E dizer também que, juntamente com essa comissão de acessibilidade e mobilidade, João, talvez a gente possa desenvolver já essa conscientização do símbolo da acessibilidade, tá? Quero convocar os senhores vereadores para os seguintes eventos que serão realizados no plenário hoje da Câmara Municipal Olinvo e Ciso, às 19 horas, a sessão solene de comemoração ao Dia da Comunidade Japonesa, e amanhã, dia 29 de junho, às 9 horas, a sessão ordinária. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Câmara Participativa. Tem que sair, tá? O problema é que tem muita coisa para falar e aí a gente tem muita coisa para fazer. Tem, mas não vai ser assim. Não vai. Se fosse no estalar de dedos eu ficava feliz, né, Mirella? Se fosse assim ficava fofo.